Muitos indivíduos persistem na crença errônea de que a disciplina é uma característica inata, um atributo exclusivo e misterioso conferido a uma parcela diminuta de seres humanos que, por um golpe de sorte genético, desfrutam de uma força de vontade extraordinária. Essa perspectiva equivocada os leva a supor que, se a constância e o foco não lhes brotam de forma espontânea, jamais terão a capacidade de cultivá-los ou desenvolvê-los em suas vidas. Enclausurados nessa mentalidade de passividade, aguardam pacientemente por um sopro divino de motivação, pela conjunção astral de condições ideais ou pelo alinhamento perfeito de todas as circunstâncias da existência para, enfim, darem o primeiro passo rumo aos seus anseios. Contudo, essa expectativa vazia e essa espera incessante são um labirinto sem saída, um limbo perpétuo de inação que nunca se concretiza. Eu, da mentalidade Tracy, compreendi ao longo de anos de observação e prática que a disciplina não é, de fato, um talento místico ou um dom predestinado. Longe disso, trata-se de uma deliberação consciente e um compromisso renovado a cada amanhecer. A verdadeira revolução não reside em sentir-se pronto para agir, mas sim em agir para, então, sentir-se pronto. A essência da disciplina transcende a mera inspiração momentânea e se alicerça na solidez de um compromisso inabalável com aquilo que se propõe. É a manifestação tangível de uma escolha deliberada, reiterada continuamente, que pavimenta o caminho para a transformação pessoal e a realização de objetivos grandiosos, independentemente das flutuações emocionais. Essa postura ativa e resoluta confere à disciplina o papel de um músculo em constante aprimoramento. Ela se fortalece a cada instante em que você, mesmo sem sentir o menor ímpeto ou inclinação, opta por aquilo que é correto e necessário. Cresce exponencialmente quando você honra a sua palavra e cumpre seus acordos, ainda que a situação se revele desconfortável ou desafiadora. Ganha robustez sempre que você elege o dever e a responsabilidade acima de qualquer distração efêmera ou prazer imediato que se interponha em seu caminho. E o aspecto mais notável e verdadeiramente transformador reside na certeza de que, quando essa prática diligente se enraiza e se consolida como um hábito intrínseco, os resultados almejados deixam de ser incertos e sujeitos ao acaso, convertendo-se em conquistas praticamente inevitáveis. Isso porque a disciplina, em sua essência mais pura, não apenas molda o que você alcança em termos de metas e objetivos, mas, fundamentalmente, esculpe a pessoa em quem você se metamorfoseia. E quando você se torna um indivíduo pautado pela disciplina e pela coerência, não há meta que esteja fora do seu alcance, nem obstáculo que não possa ser transposto com determinação e persistência inabaláveis. Todo o processo de transformação se inicia no exato momento em que você cessa as negociações internas com sua própria mente e, em vez de procrastinar, parte para a ação concreta, destemida e irrestrita. O primeiro passo para a edificação de uma vida disciplinada começa com uma resolução que, à primeira vista, parece descomplicada em sua simplicidade, mas que, na prática, poucos indivíduos possuem a bravura e a persistência para sustentar de forma contínua. Abdicar de agir unicamente quando lhes apetece. A esmagadora maioria das pessoas vive sob o jugo tirânico de suas emoções voláteis e momentâneas. Se um lampejo de motivação as atinge, elas agem. Se a inspiração se esvai, elas adiam. Se sentem um vislumbre de entusiasmo, avançam. Caso contrário, buscam incansavelmente por subterfúgios e justificativas para permanecerem estagnadas, presas à inércia confortável de sua zona de comodidade. O problema intrínseco a essa forma de conduzir a existência é que ela é inerentemente instável, imprevisível e, acima de tudo, completamente incapaz de gerar resultados significativos ou grandes conquistas. A disciplina, ao contrário, rompe violentamente esse ciclo vicioso de dependência emocional. Ela não se apoia em como você se sente em um determinado dia, mas sim naquilo que você decidiu, de forma categórica e inegociável, realizar diariamente. É o elo primordial,
a ponte indestrutível que conecta a pura intenção com a ação efetiva. Sem essa conexão vital, todos os planos e aspirações, por mais nobres que sejam, permanecem como meras quimeras, sonhos nunca realizados, fadados ao esquecimento em um purgatório de potencial não concretizado. Forçar-se a ser disciplinado não deve ser encarado como um ato de crueldade ou um autoflagelo, mas sim como a mais profunda e respeitosa demonstração de apreço por si mesmo. Significa conferir peso e valor à sua própria palavra, assegurando que, quando você afirma que algo será feito, ele de fato se materializará. Isso vale para os momentos em que a vontade se esvai, quando o cansaço mental e físico se instaura, ou mesmo quando não há ninguém por perto para testemunhar seu empenho. A cada instante em que você honra um compromisso assumido consigo mesmo, uma base sólida de confiança interna é edificada. Você reforça, de maneira contundente e irrefutável, a convicção de que pode confiar plenamente em suas próprias capacidades e em sua integridade. E essa autoconfiança, inabalável, constitui o alicerce fundamental sobre o qual qualquer conquista duradoura pode ser erigida. Um indivíduo que não nutre confiança em si, que tem consciência de que suas promessas são rompidas ao menor sinal de dificuldade, está fadado a viver aprisionado em uma espiral de tentativas fracassadas e resultados medíocres, perpetuamente sabotando seu próprio potencial. A disciplina emerge, portanto, como o pilar da sua credibilidade pessoal, a garantia de que seus anseios e declarações não se perderão no vácuo das boas intenções, mas se transformarão em realidade palpável, forjando um caminho de progresso constante e indubitável. Para aprofundar suas estratégias de autodomínio, inscreva-se no canal Mentalidade Trace e transforme seus objetivos em realidade. A disciplina é também a ferramenta mais potente e eficaz para blindá-lo contra seus impulsos mais destrutivos e as tentações que desviam do caminho traçado. Não se deve pensar que um homem disciplinado não experimenta tentações ou não sente o apelo do prazer imediato. A diferença crucial reside no fato de que ele treinou meticulosamente sua capacidade de optar pelo que é benéfico a longo prazo, sobrepondo-se ao que oferece gratificação instantânea. Esse controle magistral não surge do nada, como um passe de mágica. Ele é arduamente cultivado e aprimorado a cada vez que você pronuncia um não, firme e resoluto àquilo que o afasta de suas metas e um sim, enfático ao que o aproxima delas, mesmo que a primeira opção pareça, naquele instante, infinitamente mais atraente e convidativa. Cada uma dessas pequenas e, por vezes, dolorosas decisões funciona como um martelo esculpindo seu caráter, fortalecendo a sua mentalidade e preparando-o para enfrentar desafios cada vez maiores e mais complexos. É um processo contínuo de autodomínio, onde a mente e o corpo são treinados para operar em harmonia com seus objetivos mais elevados, em vez de sucumbirem às forças da inércia ou do hedonismo. É assim que se constrói uma fortaleza interna, capaz de resistir aos ventos da distração e da procrastinação, mantendo o rumo inalterado em direção à realização. O mais fascinante sobre essa jornada de autodisciplina é que, no início, ela pode se apresentar como um fardo pesado, uma imposição exaustiva à sua natureza mais primária. A sensação é de restrição, de abrir mão da espontaneidade. Contudo, com o transcorrer do tempo e a persistência contínua, essa mesma disciplina, que outrora parecia uma corrente, metamorfoseia-se em sua mais pura forma de liberdade. É a libertação da inércia paralisante, da indecisão corrosiva e da dependência sufocante da motivação externa, que é por sua própria natureza fugaz e inconstante. Quando você incorpora a disciplina em seu ser, deixa de ser refém das circunstâncias ou de estados de espírito. Você sabe exatamente o que precisa ser feito e, sem hesitação, o faz. Essa capacidade o eleva a um patamar superior, destacando-o da maioria. Enquanto incontáveis outros desperdiçam horas preciosas ponderando se devem ou não se mover, se este é o momento certo ou se sentirão a inspiração necessária,
você já está em pleno movimento, avançando de forma consistente. E na intrincada tapeçaria da vida, aquele que avança com regularidade e persistência sempre, invariavelmente, ultrapassa e deixa para trás aqueles que se movimentam de maneira intermitente, sujeitos aos caprichos do humor ou das condições externas. A disciplina é o motor silencioso que impulsiona o progresso ininterrupto, garantindo a sua vitoriosa ascensão. Para mais conteúdos que transformam intenção em ação, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. Reflita sobre qualquer esfera da sua vida em que você almeje aprimoramento ou excelência. Seja a saúde física, a estabilidade financeira, a qualidade dos relacionamentos interpessoais ou o progresso em sua trajetória profissional. Em todas essas dimensões, a disciplina emerge como o fator distintivo, o divisor de águas que demarca a fronteira entre o mero desejo de obter resultados e a efetiva concretização dos mesmos. Você pode ser o detentor da estratégia mais brilhante, dos recursos mais abundantes e das intenções mais nobres, mas se não se impõe o rigor de cumpri-los, de agir conforme o planejado, seu destino será a estagnação, a frustração e a ausência de qualquer avanço significativo. Em contrapartida, mesmo com um plano que apresente imperfeições ou falhas, um indivíduo imbuído de disciplina alcançará, invariavelmente, mais êxito do que aquele que aguarda a perfeição de todas as variáveis para, então, iniciar sua jornada. Isso se deve ao fato fundamental de que a disciplina não consiste em esperar por condições ideais ou cenários perfeitamente alinhados. Ela é, na verdade, a força propulsora que cria essas condições, moldando a realidade através da ação ininterrupta e consistente. É a manifestação da crença de que o futuro não é algo que acontece, mas algo que é construído, tijolo por tijolo, por meio de um esforço deliberado e incessante, transformando o invisível em visível, o sonho em conquista real. É talvez o mais crucial de todos os discernimentos sobre a disciplina, é a compreensão de que sua edificação não ocorre em um único dia, como um raio que corta o céu. Contudo, ela inquestionavelmente começa em um único dia. E esse dia, potencialmente transformador, pode ser o hoje. Ele pode ser o marco inicial no momento em que você, com total convicção e firmeza, decide que suas emoções efêmeras e instáveis não mais terão o poder de ditar suas ações. O dia em que suas velhas desculpas, por mais convincentes que pareçam, deixarão de ser grilhões que freiam seu avanço. O dia em que sua palavra, empenhada a si mesmo, se tornará a autoridade final e inquestionável em sua vida, superior a qualquer impulso momentâneo. A partir desse instante decisivo, cada passo que você der, por mais trivial e insignificante que possa parecer à primeira vista, será na verdade um investimento de valor inestimável. Essa semeadura constante, mais cedo ou mais tarde, produzirá uma colheita abundante de resultados tangíveis e visíveis, inegáveis aos olhos de todos. E quando essa materialização ocorrer, não será fruto do acaso ou da sorte cega. Será consequência direta e lógica da sua inabalável determinação, da sua coragem em se obrigar a fazer o que era necessário, mesmo nos momentos em que a vontade era escassa e o conforto parecia mais convidativo. É a comprovação de que o poder de construir o seu destino reside em suas escolhas diárias, mesmo as mais simples, que se acumulam para formar uma trajetória de conquistas notáveis. Para continuar essa jornada de empoderamento, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. A disciplina representa um treinamento ininterrupto e uma batalha constante contra a própria natureza imediata do ser humano. Por instinto, somos programados para buscar o que é cômodo, o que oferece o caminho mais fácil, o que proporciona prazer rápido e desprovido de qualquer esforço. Essa inclinação inata, que em épocas remotas foi uma vantagem evolutiva crucial para a sobrevivência de nossa espécie, nos dias atuais revela-se uma armadilha insidiosa que nos mantém distantes de nossos objetivos mais grandiosos e de nosso pleno potencial. Se você não romper esse padrão de gratificação instantânea,
estará fadado a uma existência permeada por prazeres momentâneos e, invariavelmente, por arrependimentos duradouros. Impunha-se a resistir ao fácil. Obrigue-se a eleger o trajeto que exige mais de você, que o desafia a transcender seus limites. Porque é justamente nesse caminho de maior demanda que o crescimento real e a verdadeira evolução se escondem. A disciplina não é um castigo imposto a si mesmo, mas um rigoroso e eficaz filtro que separa aqueles que apenas sonham e acalentam quimeras daqueles que, de fato, concretizam e realizam. Nesse processo de depuração e aprimoramento, você apreenderá que a disciplina nem sempre se traduz em fazer mais, mas sim em fazer o que verdadeiramente importa, ainda que isso implique desconforto ou renúncia momentânea. É a arte de priorizar o essencial e agir em conformidade, garantindo que cada ação contribua para o seu avanço significativo. A exemplificação prática dessa máxima não se traduz em laborar 14 horas diárias sem trégua, sacrificando o descanso e a sanidade. Pelo contrário, significa alocar as horas indispensáveis para aquilo que, de maneira autêntica e inquestionável, o conduz em direção aos seus objetivos mais elevados, eliminando resolutamente qualquer vestígio de distração ou evasão. Isso envolve gestos tão simples e, ao mesmo tempo, tão transformadores quanto desligar o telefone em momentos que demandam concentração máxima. Implica em dizer um não categórico a convites sociais ou oportunidades que, por mais sedutoras que pareçam, comprovadamente interrompem o fluxo do seu planejamento estratégico. Significa abdicar, de forma consciente e deliberada, de atividades que, embora proporcionem um prazer imediato e efêmero, o afastam implacavelmente de sua visão de longo prazo e de seus propósitos mais profundos. Esses são sacrifícios que, no início, podem parecer dolorosos, um arrancar de raízes do seu ser. No entanto, com o passar do tempo e a repetição constante, essas decisões, outrora custosas, se metamorfoseiam em atos automáticos, tão intrínsecos e naturais quanto o próprio ato de respirar. O indivíduo verdadeiramente disciplinado não vive à mercê de seus estados de ânimo voláteis. Ele compreende que a motivação é uma chama inconstante, que hoje pode arder intensamente e amanhã pode se extinguir. Por essa razão, suas ações não se fundamentam em sentir-se inspirado, mas no compromisso inabalável de concretizar tudo o que se propôs. Para mais lições sobre a arte de manter o foco, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. Essa abordagem pragmática e fundamentada no compromisso inabalável o converte em um ser previsível para si mesmo e, de forma paradoxal, imprevisível para o restante do mundo. Enquanto a maioria das pessoas tenta adivinhar quando sentirão o ímpeto ou a energia para agir, você já estará em pleno processo de construção de resultados que surpreenderão a todos ao seu redor. Além disso, você descobrirá, de forma empírica e notável, que a disciplina, quando aplicada de forma consistente, gera um efeito multiplicador exponencial. No princípio, é natural que a prática disciplinada exija uma considerável dose de energia mental e física para cumprir o que deve ser feito. Há um esforço inicial de resistência, uma inércia a ser superada. Contudo, com a continuidade, esse esforço diminui progressivamente, porque a ação se incorpora em seu ser, transformando-se em um hábito profundamente enraizado em sua psique. Você não mais precisará convencer-se a cada manhã de que precisa realizar algo. A ação simplesmente ocorrerá, de forma quase automática, como uma extensão natural de sua vontade. E cada esfera da sua vida que se beneficia dessa constância será fortalecida de maneira notável. Seu corpo se aprimora se você mantém uma rotina de exercícios. Suas finanças prosperam se você adere a um plano de poupança e investimento. Sua mente se aguça e se torna mais perspicaz se você persiste no aprendizado diário. A disciplina, portanto, não é um mero esforço isolado, mas um motor de crescimento contínuo que impulsiona o aprimoramento em todas as áreas da sua existência, de forma interconectada e sinérgica.
A disciplina, contudo, não deve ser confundida com uma rigidez cega ou uma aderência inquestionável a um plano que, porventura, já não se mostre eficaz. Um indivíduo verdadeiramente disciplinado possui também a sagacidade e a perspicácia para avaliar e ajustar sua estratégia, sem, no entanto, abandonar seu compromisso fundamental com o objetivo final. Ele é flexível nos métodos e nas táticas, adaptando-se às circunstâncias mutáveis, mas permanece inflexível e inabalável em seu propósito. Essa rara habilidade é o que lhe permite manter-se no jogo, perseverando por anos a fio, mesmo quando o cenário externo se modifica drasticamente. Aqueles que interpretam a disciplina como uma mera inflexibilidade, uma aderência dogmática a um conjunto de regras pré-estabelecidas, são os que tipicamente sucumbem e se quebram sob a pressão da adversidade. Em contraste, aqueles que compreendem a disciplina como uma adaptabilidade sustentada, uma constância que se realinha quando necessário, são os que prosperam em qualquer cenário, por mais desafiador ou imprevisível que se apresente. Essa distinção é crucial. A disciplina não é estática, é um fluxo contínuo de ação consciente e ajustável, que busca a eficácia máxima na perseguição de um objetivo inabalável, garantindo a sua resiliência e a sua capacidade de triunfar em face de qualquer revés. Lembre-se, o caminho do sucesso é dinâmico e a disciplina deve ser a sua bússola, não uma âncora. Finalmente, você deve aceitar, de antemão, que o ato de se obrigar a ser disciplinado o colocará em um patamar de compreensibilidade diferente para a maioria das pessoas. Inúmeros indivíduos, por não entenderem a profundidade de sua busca, o classificarão como obsessivo, extremista ou excessivamente sério. Mas esses comentários, em sua maioria, provêm de mentes que jamais experimentaram a profunda satisfação de contemplar um sonho se materializar graças à persistência inabalável e à consistência diária. Eles verão seu empenho como um sacrifício despropositado, uma renúncia exagerada ao prazer imediato. Você, por outro lado, o perceberá como a única maneira autêntica e honrosa de viver uma vida plena de orgulho e desprovida de arrependimentos. Porque a disciplina não apenas lhe outorgará resultados tangíveis, mas, acima de tudo, lhe proporcionará a certeza intrínseca de que você empregou todos os recursos e esforços necessários para alcançar seus propósitos, independentemente do custo emocional, mental ou físico envolvido. Nada que se obtém sem a intervenção da disciplina terá o mesmo sabor de vitória, a mesma sensação de merecimento profundo. E essa certeza inabalável, que transcende qualquer sucesso material, será o fundamento sólido sobre o qual você continuará a edificar o restante da sua existência, um tijolo de cada vez, com a consciência tranquila de ter dado o seu máximo. Para mais orientações que fortalecem seu compromisso, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. Obrigar-se a ser disciplinado significa romper, de forma definitiva, o ciclo vicioso de justificativas e pretextos que aprisionam tantas pessoas ao longo de toda a sua existência. Praticamente todos nutrem metas e aspirações elevadas. Todos concebem ideias brilhantes e todos, em algum nível, expressam o desejo de alcançar mais. Contudo, uma parcela ínfima está verdadeiramente disposta a arcar com o preço que a materialização dessas metas exige. Esse preço nem sempre se traduz em dinheiro. Muitas vezes, ele se manifesta como desconforto, como um esforço sustentado e ininterrupto, e como a abnegação consciente de prazeres momentâneos. É precisamente nesse ponto crucial que a maioria das pessoas estaciona e desiste. Elas anseiam pelos benefícios e pelas recompensas, mas recuam diante das condições e do rigor que os produzem. A disciplina, nesse contexto, é o contrato inquebrável que você firma consigo mesmo, uma declaração categórica que ecoa: não importa o custo, eu o farei. E cada dia em que você cumpre essa promessa, esse contrato se fortalece e se solidifica, transformando-se em um pacto inabalável com o seu próprio potencial.
A mente humana, em sua essência, buscará incessantemente por atalhos e subterfúgios para evitar o esforço inerente à disciplina. Ela sussurrará que amanhã será um dia mais propício, que você ainda não está plenamente preparado, que necessita de mais pesquisa, mais planejamento, ou que é imperativo aguardar o momento perfeito. Mas a verdade nua e crua é que o momento perfeito é uma quimera, um mito que jamais se materializa. Sempre haverá algo para distraí-lo, alguma tentação para postergar, algum elemento que tentará roubar seu foco e sua energia. A disciplina reside em agir apesar de todas essas interferências, em aderir ao plano estabelecido, mesmo quando o clima não é ideal, quando surgem problemas pessoais inesperados, ou quando as circunstâncias se alteram de forma drástica. Essa é a diferença fundamental entre o indivíduo que avança de forma implacável e aquele que permanece aprisionado na ilusão de que algum dia começará. É a capacidade de transcender as condições externas e internas e agir em consonância com seus propósitos mais elevados. Se você valoriza a ação constante, inscreva-se no canal Mentalidade Trace para nunca perder o rumo. Outra grande verdade, frequentemente ignorada, é que a disciplina não se manifesta como uma sensação prazerosa nos estágios iniciais. Pelo contrário, o corpo protesta, a mente resiste e o desconforto se ergue como um muro intransponível, desafiando a sua determinação. No entanto, esse muro não é uma barreira real. Ele é, na verdade, um indicativo claro de que você está ousando sair da sua zona de conforto, expandindo seus limites e desafiando suas próprias fronteiras. Se você persistir o suficiente, mantendo-se firme em sua resolução, a incômoda sensação inicial se metamorfoseia em normalidade, e aquilo que outrora parecia inatingível ou impossível se torna uma parte intrínseca de sua rotina diária. Esse é o ponto de virada, onde a disciplina deixa de ser uma luta constante e exaustiva para se tornar um estilo de vida fluido e natural. É nesse estágio que a verdadeira liberdade emerge, pois você não é mais refém de sua preguiça ou de seus impulsos momentâneos, mas senhor de suas escolhas e de seu destino, agindo com intencionalidade e propósito inabaláveis. Você também deve compreender que a disciplina possui um caráter acumulativo. Aquilo que você realiza hoje nem sempre produzirá uma mudança visível de forma imediata, mas cada ação se somará ao que foi feito ontem e será multiplicado pelo que você fará amanhã. É um processo semelhante ao ato de encher um recipiente gota a gota. No início, pode parecer que nada está acontecendo, que o progresso é imperceptível, mas um dia você se dará conta de que o recipiente está transbordando, repleto de resultados. Esse é o tipo de progresso substancial que muitas pessoas jamais experimentam, pois desistem prematuramente,